Boa noite, irmãos. Que a graça da cruz e o poder da ressurreição esteja com todos. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Cristo, narrado por Marcos. Evangelho de Cristo, narrado por Marcos. Eu não tenho dúvida que Deus quer falar conosco. Eu tenho dúvida se nós queremos ouvir a sua voz. Vou repetir. Eu não tenho dúvida que Deus quer falar conosco. Eu tenho dúvida se nós queremos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus muda a nossa vida. Quando nós damos razão a Deus em tudo aquilo que Ele fala. Então eu queria que você prestasse muita atenção na leitura, na exposição da palavra. Que você não saia, por gentileza. Que você não distraia, por gentileza. Se você não tem Bíblia, você vai fixar os seus olhos aqui. Se você tem Bíblia, você vai fixar os seus olhos nela. Mateus 7, 31 a 37. Marcos, obrigado. Marcos 31, 7, 31 a 37, desculpa. De novo retirou-se das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam juntos. Maravilhavam sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Só as irmãs. Só os irmãos. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos, todos juntos. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Ó Pai, nós queremos ouvir a doce voz do Teu Espírito esta noite. Queremos ser tocados, ó Pai, pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós esta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus é o maior mestre de todos os tempos. Jesus é mestre por excelência. Jesus usou os mais variados métodos possíveis e imagináveis para transmitir a mensagem das boas novas do Evangelho. Seus métodos sempre levaram em conta circunstâncias, primeiro, históricas, segundo, sociais, terceira, humanas de seu tempo. Digno de nota, antes de nós entrarmos no texto aqui, é o fato de que somente Marcos narra este milagre esplêndido aqui no texto. Talvez porque os leitores de Marcos tivessem mais interesse pela cultura do povo que Jesus estava ministrando quando efetuou aquela cura. O povo de
Decápolis. 10 cidades gregas. Mas é mais digno de nota ainda, é o meio mais provável que Deus usou aqui para curar este indivíduo. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 8, Jesus foi num lugar chamado Gadara. E lá ele encontrou um endemoniado, possesso por 6.000 demônios, que o atormentava dia e noite, que gerou nele pelo menos 4 sentimentos terríveis. O primeiro deles, solidão. Ele só sentia bem sozinho. Segundo, violência. Diz o texto que ninguém conseguia dominá-lo, nem concorrentes conseguiam prendê-lo. Diz o texto também que ele era extremamente inquieto, andava dia e noite pelos túmulos. Mas esses demônios também provocaram nesse indivíduo a autodestruição. Diz o texto que ele se cortava com pedras pontiagudas. Mas este homem tem um encontro com Jesus, é liberto por Jesus, e ele quer seguir Jesus. Mas Jesus diz a ele: não, volta para os teus, anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Aí diz o texto que ele vai e começa a anunciar o Evangelho de Jesus às 10 cidades gregas, Decápolis. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu comecei a ler este texto. Eu comecei o texto dando ênfase no verso 31. De novo, retirou-se Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom. De novo, Jesus volta novamente a essa região. E essa região tinha algo peculiar. Eles amavam mais porcos do que pessoas. Porque quando os demônios entraram nos porcos e os porcos se lançaram num abismo, eles ficaram revoltadíssimos com Jesus e mandaram Jesus embora. Eles se importavam mais com porcos, com dinheiro, do que com salvação. Mas mesmo assim, Jesus retorna a este lugar e realiza esse milagre que nós acabamos de ler. Primeiro fato que nós podemos extrair para você e para mim aí, é que Jesus demonstra compaixão, retornando à mesma região que havia o expulsado há pouco tempo atrás. Isso mostra para mim e para você que Jesus não desiste de você, que Jesus não desiste de mim, que Ele insiste com você, que Ele insiste comigo, oferecendo oportunidades para que nós, primeiro, sejamos salvos. Segundo, para que nós sejamos restaurados, transformados, cheios do seu Espírito. Deus, diferentemente de você e de mim, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Você se lembra de Adão? Diz o texto que não foi Adão que foi procurar o Senhor. Foi o Senhor que foi procurar Adão. Adão, aonde estás? Caim. Deus procurou ele antes de cometer o homicídio. Procurou depois de ter cometido o homicídio. Davi, Deus o procurou através de Natã, seu profeta. Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, procurou Pedro. Quando o galo cantou, diz o texto que Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro, e diz o texto que Pedro chorou amargamente. E talvez dias depois, crendo que Jesus desistira dele, ele retorna à sua profissão anterior, pescador. Jesus, mais uma vez, vai atrás dele
ele faz 3 perguntas. A mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Segunda coisa, digna de nota aqui no texto, é a súplica, irmãos. Olha comigo aí, no verso de número 32. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Primeiro fato aqui, irmãos, que essas pessoas que levaram este rapaz, que tinha um problema na fala e era surdo, eles tinham fé no Senhor. Diz o texto que eles levaram este moço até Jesus. Eles creem, irmãos, que Jesus é aquele que tem o poder de curar. Que Jesus é aquele que pode recuperar a audição dos surdos. É aquele que pode fazer com que o mudo volte a falar. Irmãos, surdo voltar a ouvir, mudo voltar a falar, era sinal da presença do Messias prometido no Antigo Testamento. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você não pode curar ninguém, irmãos. Mas você sabe quem pode curar. O papel meu e seu não é de curar ninguém. O papel meu e seu é de levar as pessoas até aquele que pode dizer, efatá, abre-te. Aquele que pode dizer, vai, a tua fé te salvou. Esse é o nosso papel. Segunda coisa, irmãos, eles são intercessores. Diz o texto, e lhe suplicaram que impusesse as mãos. Irmãos, ele conhecia este rapaz. E eles ouviram falar de Jesus. E eles foram até Jesus com fé, mas também intercedendo. Eles clamaram em favor deste rapaz. Nós sabemos que quem tem um empecilho não pode falar na voz. Ele também não ouvia, mas alguém podia falar por ele. Alguém podia interceder por ele. Irmãos, às vezes as pessoas estão tão aflitas, tão angustiadas, debaixo do tacão do diabo, que elas não podem orar, que elas não podem invocar o nome do Senhor, que elas não conseguem, irmãos. Aí entra os intercessores, aqueles que clamam em favor dos necessitados. Irmãos, a Bíblia diz que o homem sem Jesus está morto em seu pecado e delito, está escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Ele não pode interceder, mas nós podemos interceder em favor deles. Antes de nós apresentarmos Deus para as pessoas, nós deveríamos apresentar as pessoas diante de Deus. Antes de nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós deveríamos falar para as pessoas, para Jesus, das pessoas. Pedir para que o Espírito Santo abra o terreno, suque o terreno, para que nós possamos lançar a semente do Evangelho, que salva, que restaura, que liberta, que transforma. Mas é fato também, irmãos, que esse texto também nos mostra o quanto o nosso Senhor Jesus é soberano em suas obras e também nos seus métodos. Notem que esse pessoal que foi com fé até Jesus, que esse pessoal que intercedeu, eles tinham um método pronto. Eles chegaram perto de Jesus e disseram, verso 32, então lhe trouxeram mudo e gago e lhe suplicaram, notem, que impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, eles queriam o seguinte, olha Jesus, coloque a mão sobre ele e ele vai ficar curado. Entre outras palavras, o método já está pronto. Coloque a mão e ele fica curado. Só que tem um detalhe, irmãos. O Deus que nós seguimos não é um Deus metódico, que trabalha de forma industrial. Nosso Deus, ele trabalha de forma artesanal. Em algumas pessoas ele cura de um jeito, em outras pessoas ele cura de outro jeito. Ele pode curar através dos médicos,
Ele pode curar independentemente dos médicos. Ele pode curar, ele pode não curar. Ele é Deus. E é interessante, irmãos, que os métodos de Jesus são sempre melhores do que o seu e o meu. Jesus nunca trabalhou com método apenas. Vários métodos. E interessante, irmãos, que nós temos pelo menos 6 circunstâncias aqui no texto onde acontece o milagre. Primeiro, diz o texto que Jesus o chama à parte. Possivelmente, irmãos, para que esse sujeito aqui ficasse mais à vontade. Ele não queria expor esse sujeito perto de todo mundo. Olha o verso 33. Jesus, tirando-o à parte, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, diz o texto que Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos. Isso significa o quê, irmãos? Que Jesus cria pontes para que a cura aconteça. Depois, irmão, Jesus faz algo que, se eu fizer isso, vocês vão me chamar de bizarro. Jesus passa saliva na língua dele para indicar aonde ele ia fazer o milagre. Depois, irmãos, diz o texto que Jesus levanta os olhos ao céu, dá um suspiro. É o mesmo suspiro que ele dá quando ressuscita Lázaro. Só que ele não fala as mesmas palavras. Talvez, irmãos, revelando que a oração estava diante de Deus, para que a vontade de Deus fosse feita. Por que deu o suspiro, irmãos? É fato interessante, irmãos, que o rapaz não ouviu o suspiro de Jesus, o rapaz era surdo. Mas as pessoas que ali estavam, Jesus tirou ele à parte, mas os seus amigos foram. E depois, irmão, Jesus pronuncia uma palavra de poder, que Marcos faz questão de dizê-la como foi dita por Jesus. Ele só faz a tradução: Efatá, abre-te, abre-te, abre-te. Este foi o método de Jesus. Primeiro, irmãos, Jesus realiza milagres longe dos holofotes. Diferentemente dos milagreiros dos nossos dias, que querem holofotes, que querem aparecer, que querem fabricar milagres. Jesus não. Jesus trata com você de forma individual, pessoal. Ele não quer fazer nada para as massas, ele quer fazer por você, para você. Segundo, Jesus quer despertar a sua fé, ele quer despertar a minha fé, irmãos, porque o toque de Jesus foi transformador. Vocês se lembram que alguém podia até orar por um leproso, mas ninguém tocava no leproso. Diz o texto que Jesus tocou no leproso. E naquela época, todo mundo que tocava no leproso ficava imundo. O puro toca no impuro, o impuro fica puro. No entanto, o puro que tocou no impuro continua puro. Decoraram? Depois vocês falam em casa. Tá bom? Jesus tocou no cego de nascença. Jesus fez algo aparentemente bizarro também. Jesus cuspiu na terra, fez um barro, untou os olhos de um cego e mandou o cego lavar. Não precisava mandar lavar, não, irmãos, ele ia lavar. Mas no tanque de Siloé. Tinha que ser no tanque de Siloé. Aí diz o texto, irmãos, que Jesus suspira e diz: Efatá. Não importa a sua dor, não importa a minha dor, irmãos. Jesus, segundo Hebreus, ele é aquele que se compadece de nós. É aquele que tem compaixão de nós. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus ao nosso lado, irmãos. E ele sempre tem uma palavra de poder para a sua vida e para a minha vida. E diz o texto, irmãos, que o sujeito foi curado completamente. Olha comigo o verso 35. Abriram-se os ouvidos
E logo se me soltou, nota a expressão, o empecilho da língua, e diz o texto que ele falava desembaraçadamente. Nada de Jesus é mal feito, é feito pela metade. Jesus não faz gambiarra não, gente. Diz o texto que curou por completo. Diz o texto que Jesus diz assim, olha, não faça publicidade, por favor. Verso 36, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E não é fácil mesmo não, pensa bem. Você está surdo há muitos anos, você está mudo há muitos anos, de repente você passa a ouvir tudo. Você quer falar, você quer gritar, você quer comunicar. É igual Bartimeu. Diz que Bartimeu, quando foi curado por Jesus, diz o texto que ele seguia Jesus, estrada fora. Eu fico pensando o que Bartimeu cantava na medida que ele seguia Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, algo parecido assim. Bem no meio das trevas brilham. Esse sujeito aqui sai tagarelando tudo. Fico pensando assim, o pessoal parando de perder e fala assim, ó, pode falar o que quiser, isso é surdo mesmo. Cuidado aí, rapaz, estou voltando a ouvir, eu estive com Jesus, dá licença. Gente, está falando também. Antigamente ficava assim, agora está falando, ele está ouvindo, aleluia. E você sabe, irmãos, que uma pessoa, quando ele é surda e volta a ouvir depois de certo tempo, ele fica surdo durante... Ele tem dificuldade para captar as palavras. Mas como Jesus faz tudo muito bem feito, diz o texto que abriram-se os ouvidos e logo soltou o empecilho da língua. Diz o texto que ele falava desembaraçadamente. Esse sujeito está falando melhor do que eu, com essa rouquidão toda. Até aí nós já conhecemos a história do texto. Está tudo certo. Nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos de onde ele é. Ele é de Decápolis. Nós sabemos que homens de fé o conduziram até a presença de Jesus, de que homens intercessores intercederam em favor dele. Até aqui está tudo certo. Jesus o tocou, ele falou desembaraçadamente. Mas a pergunta é, irmãos, o que tem a ver com você? Hoje, aqui, 7h37 e 57 da noite, na igreja presbiteriana no Vale do Sol. Quais são as aplicações, quais são as implicações dessa história para mim e para você? Que eu saiba, não tem nenhum surdo aqui no nosso meio. Que eu saiba, não tem nenhum mudo aqui no nosso meio. Como esse texto aqui pode aplicar para mim e para você? Agora eu queria tratar com você, gente. Agora eu queria que você ouvisse como nunca ouviu na sua vida. Agora eu queria que você se preparasse para que a sua língua fosse desembaraçada aqui hoje, em nome de Jesus. Até porque, irmãos, tem 3 tipos de surdez que eu acho que, pelo menos, não tem ninguém aqui. A primeira é congênita, aquela pessoa que nasce com a deficiência. Segunda é a surdez temporária. São aquelas crianças que ainda não conseguem coordenar os sons. E ainda não conseguem também coordenar a fala. E tem aquela surdez artificial. Por exemplo, se entrar um chinês aqui e começar a falar em mandarim, vai ser uma surdez artificial, esquisita aqui no nosso meio, ninguém vai entender nada. O bicho vai ficar, ninguém vai entender nada. Mas, graças a Deus, quem está aqui na frente hoje é um brasileiro. Não tem ninguém com surdez congênita e nem temporária. Mas tem uma surdez, irmãos, que precisa ser curada hoje, em nome de Jesus. A primeira é a surdez moral. É aquela surdez daqueles que não querem ouvir a palavra de Deus e colocar a sua vida no prumo. Essa é a surdez moral. Deus está dizendo, Deus está falando, mas ele está surdo. A voz do Espírito
que tem ecoado diuturnamente nos ouvidos dele e dela. Mas ele está tão assim preso em algumas coisas, que essa voz não entra, não é psicologizada, não entra na alma, não gera mudanças profundas e radicais na vida dele. E você, que é surdo moral, você precisa ser curado hoje, em nome de Jesus. Mas também tem aquele surdo social, que é totalmente indiferente à voz do pobre, à voz do aflito, à voz do miserável, do doente, do pobre. Passa na rua, vê gente miserável, sabe que gente está precisando de ser ajudado, ser visitado, ser aconselhado, ser abraçado, ser acarinhado, e a gente não faz absolutamente nada. A gente fala sobre amor, a gente tem conceitos extraordinários a respeito do amor, mas não ama coisíssima nenhuma, é apenas verborragia. Nós sofremos de verborragia social. É lero, não tem nada de ativo, não tem nada que se converte em nada. É um amor que nunca se converte em abraço, que nunca se converte em cesta básica, que nunca se converte em visita, que nunca se converte em absolutamente nada. É apenas amor que canta, amor de poesia, amor de Vinícius de Moraes. Não tem nada a ver com 1 Coríntios 13. É amor que faz eco apenas aqui, mas nunca faz eco aqui. São aqueles que são com o coração fechado para um mundo que grita desesperadamente: socorre-me, socorre-me e socorre-me. Vocês se lembram, irmãos, daquele rico e Lázaro? Lázaro passava fome, ficava o dia inteiro na casa do rico. O rico banqueteava todos os dias, comida farta, vida na babesca, e o sujeito está lá, não tem absolutamente nada. Surdo é você, adolescente, que acha que sabe mais do que seu pai e que a sua mãe, que nunca ouve seu pai e ouve sua mãe. Ouve este colega pirralho que fica do seu lado, achando que esse colega pirralho sabe mais do que seu pai, sua mãe e seu avô. Você é um idiota, você vai me desculpar a expressão. Você é um idiota. Idiota no sentido daquele que olha apenas para o umbigo, tá bom? Estou fazendo etimologia da palavra para não ser agressivo. Tem um idiota na Bíblia chamado Roboão, filho de Salomão. Perguntou aos anciãos como ele devia governar. Os anciãos, faz isso, faz aquilo, ganha o coração deles. Aí ele chamou a garotada, fere este povo, cobra mais imposto deste povo. Diz que o reino de Israel foi dividido por causa de conselho desses tontos. O bicho não saiu nem da fralda ainda, quer saber mais do que pai e mãe. Porque sabe mexer melhor no celular, acho que sabe mais da vida do que papai e mamãe. São gente de idade, que não cresce nunca. Já está com 30, 40, 50 anos. Ouve, mas está do mesmo jeito. É um anão existencial. Não cresce, não vira gente madura, não desenvolve a mente, não desenvolve a capacidade de olhar para a vida, de interpretá-la como gente adulta, gente sábia, gente que tem muito a oferecer para este mundo. Passa aqui 80, 90, 100 anos e não deixa legado nenhum. Surdos são esses juízes miseráveis que distorcem a lei, subvertem a lei, pervertem a justiça, corrompem o direito. E o Brasil está assim, ó, o tempo inteiro. Vivem como se nunca fossem morrer e ficar cara a cara com o juiz dos juízes e prestar conta de tudo aquilo que fez. Esses homens são surdos,
ao clamor do pobre, do necessitado, daquele homem que roubou uma lata de leite ninho. E o ministro do STF não liberou, mas liberou todo mundo que roubou na Lava Jato. Tem uma senhora presa até hoje, roubou leite ninho. Juízes perversos, malditos, endemoniados que tem por aí. São políticos safados, que não pensam na polis, que não pensam nas pessoas, pensam em si mesmas. Criam leis que favorecem a si mesmos e aos seus. Surdos são aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, que diz que haverá um dia em que nós iremos comparecer diante do Senhor e prestar contas de cada coisa que nós fizemos aqui, debaixo do sol. Que é surdo mais perverso do que esse? Surdos são todos aqueles que têm uma mesma postura de Jonas diante da palavra de Deus. Entra no navio e foge. Diferente de Samuel, que diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Surdos são todos aqueles que são exortados por Deus para abandonar os seus pecados, mas eles abraçam o pecado e não soltam de jeito nenhum. São todos aqueles que são convidados a beber da água da vida, mas cavam cisternas rotas que não retêm água. São surdos. A pior surdez que tem, gente. E a maioria desse tipo de surdez que eu listei aqui, que eu elenquei, as pessoas não querem ser curadas delas. É a minha surdez de cada dia, permanecer nela. Amém. Gente, qual foi essa oração? Não quer ficar livre dela, gente. De certa forma, ela é a razão de ser de muita gente. Mas também, irmãos, nós temos que curar de algumas mudez. Tem algumas mudez aqui que você e eu precisamos libertar. Mudos são todos aqueles que omitem a verdade. Tem um punhado de gente falando mentira, propagando mentira. A gente está no meio lá, não fala nada. Fica calado. Disfarça a verdade, tem um medo de ser malquisto, de ser mal interpretado. É um tanto de gente falando abobrinha. A gente está lá no meio e a gente não solta a voz. Fica calado. A gente prefere agradar os amigos do que agradar a Deus. Agradar o chefe do que agradar a Deus. Agradar um futuro comprador do que agradar a Deus. Mudos são aqueles que os seus lábios não se movimentam para se derramar diante de Deus como Ana. Senhor, ouve a tua serva. Essa mulher clamava com tanta intensidade que o profeta olha para ela e diz: você está bêbada? Não estou, não. Eu venho me derramando diante de Deus. Eu estou derramando aqui diante do Altíssimo. Mudos são homens e mulheres que se conformam com esse relativismo que nós vivemos nesses dias, que os nossos filhos estão expostos, que não têm coragem sequer de confrontar a diretora, a professora, o professor. Deixa eles empurrar a goela abaixo dos nossos filhos, esse esgoto ético e moral. Mudos são todos aqueles que se comprometem covardemente, sacrificando a verdade em conveniência do erro. A verdade vai trazer prejuízo para mim, o erro vai trazer lucro, logo adota o erro. É a filosofia do utilitarismo. O que importa não é o que é certo, é o que dá certo. Deu certo, amém. Aí surge aquele pessoal lá que orou pela propina. Vocês se lembram?
O sujeito estava roubando dinheiro do governo e agradecendo a Deus de mãos dadas. Senhor, muito obrigado por esse dinheiro aqui, ó Deus. Isso é a oração da propina. Mudo são aqueles que não levam as boas novas da salvação. Nunca levam. Sabem contar piada como ninguém. Mas João 3,16 até gagueja para falar. Quais são os 11 jogadores do Barça, do Chelsea, do Liverpool, do Flamengo? O nome dos dois apóstolos, espera lá. 12 apóstolos. Pedro, não, já falou. Não, sabe? Irmãos, caminhando para o fim, quais devem ser as nossas reações diante de Jesus? Primeiro, de admiração. Olha o verso 37. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Agora olha para mim. Não é só admiração, não, gente. Muito mais do que só admiração. É uma admiração que se converte em adoração. Diz o texto que eles admiram, e porque admiram, adoram. É olhar para aquilo que Jesus tem feito na nossa vida e falar assim: puxa vida, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não é só bem, não, gente. É esplendidamente bem. Eu gosto desse esplendidamente. Eu gosto de superlativos assim, que falam de Deus. Uma admiração assim, que não contém. Gente, quando aqueles discípulos estavam no barco, e o barco estava a ponto de afundar, eles olham para Jesus e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus levanta, acalma o mar, acalma a tempestade. Aqueles homens ficam perplexos, e agora eles não estão com medo do mar, da chuva, dos relâmpagos. Eles estão agora assombrosamente assustados com Jesus. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? A gente está precisando de tomar esses santos arrancos de Deus. Quem é este que um dia se fez carne, visitou a experiência humana, subiu na cruz, morreu por mim? Meu Deus, Ele é o Criador do universo. Ele é aquele que diz: calma e calma. 6.000 demônios não passam de um jogo de dominó que ele faz assim, ó, e cai tudo por terra. Que as doenças se vão e os mortos ressuscitam. A gente está perdendo esse brilho, irmãos. Esse santo encantamento com Jesus que a gente serve. A gente arrepia com uma musiquinha furreca. E a gente já não tem mais arrepios de dizer: quem é este que tudo faz esplendidamente bem. Bem. Eu olho assim e digo assim: puxa vida, Ele é o Senhor da minha vida. Ele é aquele que fez o maior convite que alguém pode fazer para alguém: vinde a mim. Aquele que diz assim: eu te amo, e por isso entreguei a minha vida por você. É aquele que diz que nem a morte pode mais me matar. Eu queria que você ficasse de pé agora. E que você, sem medo de ser feliz,
disser, Senhor, tem algumas áreas da minha vida que eu estou meio surdo. Senhor, arranca essa cera dos meus ouvidos. Senhor, a minha língua tem estado presa em alguns momentos. Que tu digas para mim, não para o meu vizinho do lado, efatá. Quantos de nós ficamos assim, puxa vida, pena que fulano não veio hoje. Não. Nem para o seu filho. Este momento é para você. É você que tem que ouvir. Efatá. Pensa bem, Jesus segurando na sua mão, te levando à parte, colocando as mãos sobre você e dizendo assim esta noite, efatá, abre-te. Se eu falar efatá, vai acontecer nada, gente. Mas se Jesus falar efatá, vai acontecer tudo. Ó Pai, nós entramos aqui desejosos em louvar o Teu nome, em ouvir a Tua voz. Por isso nós clamamos neste momento, que Tu toques em cada um de nós aqui esta noite, ó Deus. Que Tu soltes, ó Pai, este brado de efatá. Abra-te. De tal forma, Pai, que nós sejamos curados de alguma surdez, de alguma mudez, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, exclamando, tudo Ele faz extremamente bem. Não só faz ouvir os surdos, como falar os mundos, ó Pai. Que hoje seja uma noite de conversão, de restauração, de transformação, de libertação. Para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém.